Olá pessoal, Rogério Queiroz aqui e esse aqui ó, DJI Mini 4K. Desde que eu postei este vídeo aqui deste card, parece que o pessoal acordou para a existência desse drone. Já faz mais de ano que esse drone foi lançado, mas só agora que o pessoal começou a entender, peraí, que drone é esse? Aí vem as perguntas, Rogério, vale a pena esse drone para 2025 ou 2026, vamos pensar no futuro? Precisa fazer a documentação desse drone? Esse drone aguenta vento? Ele é bom de imagem? É isso aqui de fotografia em RAW? Quer dizer, aquele monte de perguntas e eu decidi fazer esse vídeo respondendo as perguntas que o pessoal me fez no Instagram e no canal do YouTube, mas também recolhi outras perguntas muito comuns no mundo do YouTube, tá bem pessoal? Então, vamos lá em frente responder a todas as perguntas, mas não deixe de dar um like agora durante a vinheta. Então, bora lá. A primeira pergunta que me fizeram, e é uma das mais recorrentes perguntas, é: vale a pena, Rogério, comprar este drone aqui em 2025, 2026, com tantos lançamentos? Teve o Flip, tem o Neo, etc, etc. Vale a pena? Então, vou lhe dizer o seguinte: vale. Cara, o dronezinho, ele é sensacional. Quem já teve Mini 2 sabe do que eu estou falando. É um drone muito estável. Quem assistiu o vídeo que eu falei do card lá vai saber as comparações. Eu fiz uma comparação até do Mini 2 com eles. Percebe que teve uma melhoria muito grande em relação ao Mini 2, que era um drone muito bom, né? Então, eu posso confirmar para vocês, vale a pena, porque é um drone muito competente, entrega boa qualidade de imagem, muito boa mesmo. Fiquei bastante surpreso com as últimas realizações que eu fiz com ele. E ele é um drone barato, não é um drone muito caro. Então, portanto, vale super a pena sim. Quais são as principais diferenças entre o Mini 4K e os demais modelos? Bom, aí as diferenças são muito grandes. Estamos falando de um modelo um pouquinho mais antigo, né? Que vem lá do Mavic Mini, quem não lembra, né? O DJI Mavic Mini. Depois ele foi evoluindo para Mini 2, Mini SE, Mini 2 SE, enfim, até surgir aqui o Mini 4K. Mas é exatamente aquele mesmo formato de drone, aquele shell, né? Com a bateria do Mini 2, que é uma bateria um pouco melhor, voa mais tempo, 31 minutos, aliás. Ou seja, vamos voar aí 25 minutos com segurança, né? Então é um drone muito legal, grava em 4K, como o próprio nome já diz. É um Sub-250, é um 249 gramas, e é um drone muito bacana, tá? Então as principais diferenças dele é porque é um drone que ele é bastante estável, aguenta bem vento, já tem várias comprovações disso, muita gente voa com esse drone, e é um drone muito bom. Ele é mais antiguinho, né? Os modelos mais novos já gravam na vertical, esse não grava na vertical, você vai ter que cropar, mas grava em 4K, tira fotografias em 12 megapixels muito boas, né? Então ele é bastante estável, voa bem bacana, bem competente, né? Mas ele é um modelo mais antigo. Mas exatamente por essa razão de ser um modelo mais antigo, também o preço um pouco menor, tá bem? Ele tem sensores de obstáculos? Não, pessoal, não tem nenhum. Para fazer que não tem nenhum, tem os sensores aqui embaixo, que são os sensores que para ver o solo, né, fazer o posicionamento óptico, etc. Mas ele não faz além disso, tá? Ele não tem sensores, apesar desse desenho que tem aqui na frente, que parecem dois olhinhos. Ele é só um enfeite, não tem nada, é uma gradinha. Na verdade, é só para entrar o ar por aqui, para fazer uma circulação de ar, etc. Mas não tem sensores nem na frente, nem atrás, dos lados, nada. Só embaixo para fazer mais o posicionamento óptico e fazer a medição de distância do solo. Só isso, pessoal, infelizmente, tá? Então é um drone desprovido de sensores de anticolisão, mas eu vou te dizer uma coisa. Sabendo que não tem, a gente acaba voando com mais precaução. Qual é a autonomia real de voo do Mini 4K? Muito bem, o Mini 4K, que é esse dronezinho aqui, ele possui já a bateria do Mini 2, que é a bateria diferente da bateria do Mavic Mini, do Mini SE, que é aquela bateriazinha pretinha que voa bem menos tempo. Essa bateria é uma bateria para 31 minutos, mas voando com segurança, tendo aquela margem de segurança para return to home quando a bateria começa a ficar fraca, pousar com segurança, estamos falando mais ou menos aí de 25 minutos de voo, o que é bem interessante para um dronezinho desse tamanho. Qual é a distância máxima que esse drone Mini 4K pode voar? Muito bem, essa é uma pergunta bastante comum, tá? Ele usa a tecnologia do RC-N1 atrás, né? Então, segundo informações da própria DJI, estamos falando de uma distância máxima de 10 km. Mas claro, como eu sempre falo no curso, falo para o pessoal, estamos falando disso tipo na Lua, em Marte, né? Aqui na Terra é bem difícil porque existem muitas interferências
que vão realmente trazer algum tipo de prejuízo para o sinal de comunicação. Então a gente pode falar que ele voa de boa entre 2 a 4 quilômetros, assim, sem muitas perdas, sem muitos sustos, porque é para isso mesmo que serve um sinal mais forte. Não é para você fazer um long range, todo mundo sabe dos problemas que é voar long range. A gente tem que voar em veloz, né, que é ter contato visual, então qualquer coisa acima de 500 metros já é lucro, né? Então ele voa aí na área urbana, aí, em torno de 2 a 4 quilômetros, não muito mais do que isso, tá bem, pessoal? Esse drone, o Mini 4K, precisa de homologação da Anatel? Sim, todos os drones, não importa qual é o tamanho e o peso dele, precisa de homologação da Anatel. Por quê? Porque existe uma comunicação entre rádio controle e drone, uma comunicação via rádio. Então, seja lá o que for, precisa de homologação. Comprando ele na versão BR, já vai vir com homologação. Comprando ele importadinho, quem compra lá fora nos Estados Unidos, na Europa, etc., chegando aqui, tem que fazer homologação junto à Anatel. Tem sim. Precisa de licença ou registro junto ao CISANTE? Precisa, pessoal. Esse drone, apesar dele ser um sub-250, aliás, até fiz um vídeo recente no meu Instagram mostrando que precisa fazer. Porque o que conta no Brasil é o PMD, peso máximo de decolagem. É a capacidade que o drone tem de se sustentar a si próprio, vencer a inércia. Quando você vence a inércia, teoricamente muda a relação, né? Como se fosse maior peso, porque você está exercendo uma força, então cria uma força contrária, aquela coisa toda, né? E aí ele fica ligeiramente mais pesado. Você tem que colocar a memória nele. Vamos supor que você coloca aqui um protetor de hélice, você coloca um protetor de gimbal diferente, que é um arco aqui na frente, um acessório, um pezinho, um trem de pouso, qualquer coisa que você colocar mais aqui, 2 gramas a mais, já passa o 250, então precisa. Por que isso? O drone, qual é a capacidade do drone? Ele é capaz de içar uma lata de refrigerante? Se sim, pronto, esse é o peso máximo de decolagem dele, entendeu? É acima de 250. Pessoal, entendam de vez, pelo amor de Deus, isso. É o peso máximo de decolagem. Existe o pessoal, e com razão, reclamando, pô, mas quando eu faço o cisante, lá aparece peso máximo de decolagem 250 gramas. Né? É um erro da própria ANAC, é um erro da ANAC, de quem escreveu aquilo, entendeu? De quem fez aquela automação. Ali não podia estar escrito peso máximo de decolagem, ela devia ter peso da aeronave, pronto, peso da aeronave. Porque o peso da aeronave é uma coisa e o peso máximo de decolagem é outra coisa, e é isso que conta aqui no Brasil para a legislação brasileira também, pessoal. Entendo isso, pelo amor de Deus. Se uma aeronave tipo o NEO, o máximo que ele consegue levantar for tipo 50 gramas, e ele pesa 137, com 50, 187 e está abaixo de 150, ok, esse não precisa, entendeu? Entendam isso, beleza? Show? É fácil pilotar o Mini 4K? É fácil como qualquer outro drone da DJI, tá bem, pessoal? Aquilo que eu falo, precisa fazer um treinamento? Cara, não precisa de um curso. A pessoa, realmente, os drones são muito intuitivos hoje. Mas, claro, se a pessoa faz um curso, ele vai reduzir a curva de aprendizado. Isso que é importante de um curso. E reduzir riscos de acidentes, etc, etc. Né? Saber interpretar os sinais do drone, saber interpretar a questão dos ventos, fazer um voo exploratório, enfim. O curso tem essa importância, mas é um drone bastante fácil. Uma pessoa que nunca pilotou um drone é capaz de pegar esse drone e levantar. Lógico que ele tomar uns certos cuidados, ter um mínimo de noção, ele vai conseguir pilotar. Porque o DJI Fly, por exemplo, que é o aplicativo dele, é muito intuitivo, tá bem? E é em português, bem legal isso. Quais são os celulares compatíveis? Cara, isso aqui é uma resposta um pouco difícil de dar, tá? Eu vou botar aqui na descrição desse vídeo a relação que a DJI coloca de celulares compatíveis. Vai estar aqui embaixo na descrição, tá bem? Porque é digamos, é extensa essa lista, não dá para ficar aqui falando todas. Mas de qualquer forma, praticamente toda a linha da Apple, né, os iPhones, praticamente todos, beleza, funcionam todos. Agora, na linha Android tem uma lista e essa lista vai estar aqui embaixo, tá bem? Então fiquem atentos. Eu já passei por muita gente que compra um smartphone XYZ qualquer lá, vai instalar o aplicativo não funciona, tem sido bastante comum, infelizmente. Então, dá uma olhadinha de novo nessa lista que está embaixo, na descrição desta lista de celulares compatíveis com o DJI Fly, para não dar erro, tá bem, pessoal? Eu sei que normalmente, por exemplo, os aparelhos da Samsung funcionam bem, os aparelhos da Xiaomi funcionam bem, mas não custa se certificar disso antes de comprar, trocar o seu smartphone ou comprar o drone, tá bem? Com relação ao vento forte, aí sim,
Ele é um drone bastante legalzinho, bastante competente, né? Ele é um nível 5 da tabela Belfort. A tabela Belfort é aquela que vocês estão vendo aí agora. E se a gente ver um nível 5, a gente vai ver que ele suporta ventos de até 38 km por hora. Então, beleza, pessoal. Para a grande maioria das situações, dá para voar de boa com ele. Ele vai sofrer um pouquinho, balançar, coisa e tal, mas fiquem despreocupados. Entendam uma coisa. Vento, vento, vento. Não estou falando de um twister, tornado, nada disso. Vento não derruba drone. O drone, quando ele percebe que está inclinando demais, está brigando muito demais com o vento, ele prefere abrir mão do seu posicionamento, o vento arrastá-lo, do que ele ficar lá brigando e acabar caindo. Então ele abre mão, o drone tem essa, digamos, sapiência, né? Ele começa a abrir mão do posicionamento. Mas assim que o drone, o vento, né, para, aquela rajada desaparece, o vento fica mais suave e o drone sozinho volta à posição que ele estava. Mas se estiver ventando consistentemente acima desses 38 km por hora, aí evite voar, né? Mas faça todo um bom planejamento. Quem faz curso sabe disso, né? Um planejamento de voo é sempre muito importante, tá bem? Qual é a altura máxima que o Mini 4K pode voar? Sobre a altura, nós temos alturas diferentes e altitudes diferentes. Eu queria até explicar um pouquinho sobre isso. A altura máxima, existe a altura máxima legal, existe a altura máxima limitada eletronicamente, existe a altitude máxima, que é a capacidade do drone ter de voar em grandes altitudes, tá? Com relação à altura legal, sabemos que são aqueles limites de 40 ou 120 metros, né, que é o voo recreativo e não recreativo, respectivamente, tá bom? Então, essa é a altura legal. Mas ele vai além, o drone ele pode voar até 500 metros de altura e esse é o corte eletrônico do drone. Há gente que equivocadamente, achando que é assim, os melhores pilotos do mundo, vão lá e mexem na programação do drone e tiram esse bloqueio e levam os drones a 2.000 metros, às vezes mais, e trazendo risco à aviação. Eu vejo gente fazendo isso nas capitais, e o pior não é a gente fazendo, há quem desbloqueie o drone. Isso, para mim, é o pior de tudo. A pessoa está fazendo um trabalho desse com a consciência de que ele está promovendo alguma coisa errada. Mas, enfim. Então, existem, 40 e 120, que são as alturas legais, 500 metros, que é a altura corte eletrônico, e tem a altitude máxima desse drone, que é de 4.000 metros, acima do nível médio do mar. Tá bem, pessoal? Então, isso aí é a altitude máxima. Por quê? Porque acima disso o ar é tão rarefeito que o drone não consegue se sustentar por muito tempo, né? Então, ele às vezes nem consegue levantar. Lógico que tem uma tolerância aí, que é o caso, por exemplo, do Mavic 4 Pro, que ele está limitado em 6.000 metros, limitado não, a especificação diz que a altitude máxima nível médio do mar é de 6.000 metros, mas existem vídeos registrados dele voando aí a alturas astronômicas acima dos 8.000, enfim, coisas bem doidas aí. Mas de qualquer forma são essas três altitudes, tá bem, pessoal? Altitudes e alturas. Fechou? Isso aí. Dá para usar o óculos FPV no Mini 4K? Não. Infelizmente não. É um drone, apenas um drone estabilizado, um drone normalzinho, para quem está começando a trabalhar, quer fazer boas imagens, está em um bom drone, mas não dá para voar com óculos nesse modelo aqui. Esquece. O Mini 4K faz fotos em RAW, em DNG, foto crua? Sim! Olha que bacana isso daqui, viu, pessoal? Então, para quem quer um dronezinho compacto, que cabe ali no cantinho da bolsa, para fazer viagens, ou criar conteúdos, etc., ou então até trabalhar profissionalmente, tá aí um drone pequenininho que vai fazer fotos em RAW para você depois fazer as suas edições aí numa pós, né? Aí no Photoshop ou qualquer coisa parecida. Então, beleza, dronezinho grava e faz fotos em DNG, em RAW. Isso aí. Qual é o tempo de carga da bateria do Mini 4K? Então, isso aqui também depende um pouquinho da fonte que você está usando. Já falei um pouco sobre isso no passado, mas ele leva mais ou menos 40 minutos para carregar a bateria no todo, tá bem? Mas aí é tal coisa, existe no hub de carregamento, fora do hub de carregamento, direto aqui no celular, o tipo de fonte que você está usando, enfim, no cabo. Então tem um monte de circunstâncias que podem mudar esse número, mas de qualquer forma é próximo dos 40, 45 minutos para dar uma carga máxima na bateria desse menino aqui. Posso voar à noite com o Mini 4K? Sim e não. Porque esse drone ele não tem nenhum sistema de iluminação que permita o voo noturno. Aliás, não são todos os drones que tem mesmo, né? O único LEDzinho, esse LEDzinho que fica aqui atrás, é muito pouquinho. Não dá para o drone estiver de frente, eu não consigo ver o drone. Então, do jeito que ele está aqui original, não.
Mas você pode comprar acessórios na AliExpress da vida e colocar aquelas luzes que ficam piscando, etc, para você conseguir ver esse drone a larga distância. Quanto mais luz, melhor. Se puder ver ele a 10 km, ótimo. Se não, pelo menos que tenha alguma sinalização, aí você consegue atender o ICA 112, que fala sobre isso, tá bem? Esse drone, o Mini 4K, tem Follow Me. Bom, já não se chama Follow Me, né? Follow Me ficou lá no passado. É o Active Track ou Fox Track, né? Não tem, pessoal. Não tem esse drone só ali na mão mesmo. Quando muito faz os quick shots, que já é bem legal. Se estiver fazendo, por exemplo, uma orbital, um quick shot, e você estiver andando, ele meio que acompanha naqueles 360, ele meio que se mexe, mas não é um Active Track. Por quê? Porque ele não é dotado de sensores e nem uma inteligência artificial que saiba medir o seu caminho, então ele não faz o Active Track não. Qual é o peso desse drone? E é preciso fazer o registro na ANAC? Eu respondi isso ali atrás, lembra? Mas de qualquer forma, sim, precisa fazer o registro. O peso dele é de sub-250, 249 gramas, segundo o que está escrito nele mesmo aqui. Porque, na verdade, é até menos. Ele deve estar lá com seus 247, mais ou menos, porque eles consideram que você vai colocar a memória e vai para os 249, de qualquer forma fica sub 250. Mas, como expliquei anteriormente, o que conta no Brasil não é o peso da aeronave, e sim a sua capacidade de carregar alguma coisa, né? Então é o peso da aeronave, mas essa capacidade de carregar alguma coisa que conta na legislação brasileira. Então, sim, precisa fazer toda a documentação. Funciona com celular antigo? Fica meio respondendo de novo a pergunta que foi feita anteriormente, né? Existe uma lista de celulares que funcionam com ele. Tente não fugir muito dessa regra. Mas funciona assim. Precisa ver o que você considera como antigo, né? Vai colocar esse Nokia? Não vai funcionar, né? Mas de qualquer forma, dá para funcionar com aparelhos mais antigos. Por exemplo, um iPhone 7, funciona bem. Estamos entrando agora no 16, né? Mas funciona com o iPhone 7, com o iPhone 8 e com os Androids também, dá para funcionar com os antigos. Por exemplo, aquele tablet que é o A7, que é da Samsung, que eu fiz um vídeo até, ele é bastante antiguinho e funciona muito bem, entendeu? Então, dá para funcionar. Como a gente pode não tê-los aqui nessa lista que eu já tinha colocado aqui embaixo, teria que fazer o teste antes de você fazer alguma compra. É isso aí, pessoal. Gostaram desse vídeo? Eu respondi a sua pergunta? Se não tiver uma pergunta diferente, coloca aqui embaixo no comentário que eu respondo para vocês, tá bem, pessoal? E é o seguinte, tem este outro vídeo aqui que eu dou um rolê com ele. É bom para vocês verem qual é a qualidade da imagem, não está editado nem nada, dá uma olhadinha lá, vai ver como que é bem legal o voo desse drone. Cara, já é aquele famoso voo do Mini 2 que já era bom demais, agora numa versão que filma melhor. A qualidade de imagem dele é tão boa, as cores dele estão espetaculares e tem um bitrate de 100 megabits por segundo, está bem interessante mesmo. E se você está interessado em comprar esse drone, dá uma olhadinha aqui nesse QR Code que está aqui, ó. Esse aqui é o pessoal da Drone Air, tá bem, pessoal? Aqui você compra esse drone e qualquer outro equipamento da DJI e não só, tá bem? Aqui a preços bem interessantes, muito competitivos. Peço por favor, antes de você fechar qualquer negócio, fala com o pessoal da Drone Air. Você está entendendo? Qualquer negócio, fala com o pessoal. Se a gente não puder fechar o negócio, ok, mas fale com a gente, que eu tenho quase certeza que você vai ficar bastante surpreso. Agora, se você quer ajudar o canal a andar mais e mais e mais, faz como essa galera que está passando aqui, ó. Essa galera aqui, ó, é tudo membro do canal. Tudo isso aqui que está passando aqui, tudo membro do canal, pessoal, que ajuda o Rogério Queiroz a fazer o canal dar para frente e trazer vídeos como esse e não só para vocês. É isso aí, então não esqueça de dar um like, curtir esse vídeo, comentar, comentem, nem que seja para falar mal deste careca barbudo, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, bora voar, que é bom demais, fiquem aí com umas imagens feitas pelo Mini 4K, só para finalizar, bora lá, fui!